estava servindo ao Senhor na região do Centro-Oeste, mais precisamente na Igreja Presbiteriana Central de Cuiabá, como pastor auxiliar. Mas nesse ano aprove a Deus que eu tirasse um tempo de licença médica, né? E hoje eu estou de volta a Sorocaba, sou filho de Sorocaba. Final de 2014, início de 2015, fui para Cuiabá e lá servi ao Senhor até o final do ano passado. Aprovei a Deus que nós voltássemos agora para Sorocaba, para ficar mais próximo desse centro mais tecnológico no que diz respeito à medicina, aqui na região de São Paulo. Para que todos saibam, né, deixar bem claro aqui para todos, eu, por conta de um desenvolvimento de uma questão de enfermidade, eu acabei me tornando um doente renal crônico. E para isso, eu venho fazendo tratamento aqui em Sorocaba, um tratamento substitutivo chamado hemodiálise, e também já estou agora fazendo parte de uma lista de possíveis pessoas a ser transplantados. Então, para que todos saibam, graças a Deus eu estou com esse tratamento substitutivo acontecendo semanalmente, mas estou muito bem, graças a Deus, guardado e protegido pelo Senhor, e isso tem trazido bastante esperança. Nessa semana, para que todos saibam, eu e minha esposa estivemos em São Paulo, no chamado Hospital do Rim, onde nós tivemos uma ótima notícia, né? Onde eu fui inscrito na lista das pessoas que possam receber o rim por transplante, e melhor ainda, a minha esposa foi aceita como compatível para doar o rim, se acaso isso for necessário. Então, existe uma possibilidade muito grande, e eu louvo a Deus por isso tudo, em isso acontecer agora, no início do segundo semestre. Então, louvado seja o nome do Senhor, e eu me identifiquei bastante com a lição pelo qual nós vamos hoje conversar. Não se trata aqui de um professor, mas quem está aqui hoje pode ser considerado um pastor facilitador, pois nós hoje vamos conversar, compartilhar, trocar ideias acerca do que a palavra de Deus nos fala acerca desta lição, acerca dessas sugestões em que a autora do livro traz para nós ainda melhor do que o Éden. E como ela coloca como ainda melhor do que o Éden, lições maravilhosas que a história bíblica faz com que nós também sejamos transformados em nossas próprias histórias. A história bíblica influenciando de forma direta e única as nossas vidas. Então, para que nós possamos dar início, eu quero já de antemão compartilhar uma tela. Eu quero já pedir perdão aos irmãos, porque eu não sou assim tão hábil como os pastores da Igreja do Calvário, que, aliás, eu estou aqui para agradecer de todo o coração, louvar a Deus pela vida de cada um, a princípio na direção do pastor Arthur, um amigo, que nós nos conhecemos há aproximadamente uns 7 anos atrás, mas que a gente tem um carinho muito grande. Pastor Marcos, pastor Rômulo, pastor Leandro e outros que eu posso estar esquecendo aqui, os evangelistas, os missionários. Louvado seja o nome do Senhor
pela vida de cada um de vocês, equipe ministerial, que abriu essa oportunidade para que eu estivesse aqui com vocês hoje. Para mim é um privilégio e para mim é algo assim extraordinário no que diz respeito a ser edificado pela palavra de Deus. Feito as devidas apresentações, eu quero dar início ainda a esse tema que já iniciou alguns dias atrás, né? Dando início com o pastor Marcos Vinícius na abertura, na introdução, e no último domingo a ministração feita pelo pastor Marco no que diz respeito à nova alma. Hoje nós vamos falar desse tema maravilhoso, de algo que nos traz esperança, que aumenta a nossa esperança, e que esse tema muito sugestivo traz para nós ainda melhor do que o Éden. Ora, nós ouvimos, através dos relatos bíblicos, que o Éden foi algo maravilhoso, que o Éden foi assim, algo extraordinário, nos apresenta algo maravilhoso. E aí essa autora do livro traz para nós agora ainda melhor do que o Éden. Nossa, que notícia maravilhosa. Então, essas histórias bíblicas vêm trazer para nós uma base sólida e maravilhosa no que diz respeito à esperança da mudança da nossa própria história. A história bíblica fazendo parte das nossas vidas e com ela nós temos a oportunidade de aprendermos e criarmos conceitos em nossas vidas a partir do que a Bíblia nos diz para a mudança dos nossos dias. E que dias que nós estamos vivendo, não é verdade? Estamos já aproximadamente 1 ano e meio vivendo um tempo complicadíssimo, um tempo difícil, onde parece que a situação, parece não, a situação tenta roubar a nossa esperança. E com isso, esse livro, que já no início nós estávamos conversando com o pastor Marco, é um livro maravilhoso com esse título. Se você tiver a oportunidade de fazer a leitura, e nós aconselhamos de uma maneira especial, algo que vem edificando uma linguagem muito simples, porém muito profunda, no que diz respeito aos ensinamentos bíblicos para os dias de hoje para nós. Muito bem, nessa perspectiva, eu quero dar início hoje para a gente conversar acerca desse tema. O que a história bíblica pode trazer mudanças para os nossos dias na perspectiva do novo corpo? E por que falar sobre o novo corpo? É interessante para nós termos uma base a respeito disso. Eu sei que nós estamos aqui com pessoas experientes, pessoas já experientes no Evangelho, que têm acompanhado a perspectiva bíblica já ao longo dos anos, porém, cabe a nós darmos uma sequência no que diz respeito ao início, né? Ao início de tudo. Eu quero convidar você para nós, mesmo que de uma maneira exaustiva, nós prestarmos atenção no que a Bíblia diz, no que Deus nos diz e o que a Bíblia relata acerca da criação do Senhor nesse mundão onde nada existia. No capítulo 2, no versículo de número 7 de Gênesis, o relato bíblico traz para nós bem assim: então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se tornou um ser vivente. Olha a bênção, Deus estava ao término da criação e aprove a ele criar o homem, e mais, não somente
do nada, ele traz a figura de um homem, a sua imagem, a sua semelhança, e soprou em suas narinas o fôlego de vida. Sendo assim, o homem se tornou um ser vivente, à vontade de Deus. Mas no versículo 18, Deus também aprove a ele também que o homem não poderia viver sozinho, não é verdade? E todos nós conhecemos que ele diz assim: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma auxiliadora que seja semelhante a ele. Ora, olha só, a criação do homem foi uma criação semelhante à de Deus, a imagem e semelhança de Deus, e a criação da mulher foi semelhante a ele, que também expressava a imagem e a semelhança de Deus. Muito bem, eu até coloquei em vermelho aqui para nós prestarmos atenção no todo o relato desse versículo de número 25. Ora, um e outro, o homem e a sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Que maravilha! Estavam diante de Deus, foram criados à imagem de Deus e não se envergonhavam, nem um com o outro e muito menos diante de Deus. Ok? Vamos avançar. Afinal de contas, tanto o homem como a mulher, eles haviam sido criados à imagem de Deus. O que isso significa para nós? O que isso traz para nós como consequência? Ora, o homem e a mulher foram criados à imagem e à semelhança de Deus, no que diz respeito a todos os aspectos do Senhor, a todos os aspectos de santidade, a beleza de Deus, a glória de Deus. É claro que o homem e a mulher, no relato bíblico, é colocado como a criação, não na totalidade da glória de Deus, da majestade de Deus. Eles foram criados à imagem e semelhança numa medida específica, porque ali eles teriam a oportunidade de dia após dia crescerem na graça e no conhecimento do Senhor, na graça, na perspectiva de glória em glória. Essa era a perspectiva de Deus na criação do homem e da mulher, e naquele cenário maravilhoso do Jardim do Éden. Tinham todas as possibilidades à disposição deles, os alimentos, os locais. Eu fico imaginando, eu fico sonhando muitas vezes quando, por diversas vezes, eu ler o relato de Gênesis, né? Eu fico imaginando como seriam as nossas vidas se nós estivéssemos lá. Que maravilha! Aquelas árvores frutíferas, a alimentação como um todo, a criação dos animais, a vivência lá naquele ponto maravilhoso. E nós sabemos que o salmista, inclusive, traz para nós uma perspectiva maravilhosa do caráter e da pessoa de Deus. Olha só no Salmo de número 104, versos 1 e 2, o que o salmista diz. Bendiga, ó minha alma, ó Senhor. Senhor Deus meu, como tu és grandioso. Estás revestido de glória e majestade. E olha em vermelho o que ele diz, coberto de luz, como de um manto. Tu estendes o céu como uma cortina. Você parou para pensar que Deus, o salmista está dizendo as virtudes de Deus, ele está revestido de glória, toda a glória pertence a ele, toda a majestade pertence ao Deus maravilhoso, e mais, ele está coberto de luz, como de um manto, ou seja, uma vestimenta de luz, onde não pode existir trevas em Deus,
Não existe trevas em Deus, mas ele veste um manto de justiça, um manto de alegria, um manto de majestade. Esta vestimenta estava prevista e foi embutido em Adão e Eva quando eles foram criados. Que maravilha, queridos irmãos. Que ótimo nós estarmos dentro desse cenário de saberem que nós somos herança de uma criação que foi criada coberta com um manto, numa medida menor para crescer diariamente. Porém, essa medida de santidade de Deus, essa medida da beleza de Deus e essa medida da glória de Deus, ela foi criada para que eles desfrutassem. Mas nós sabemos que, de fato, não foi bem isso que aconteceu. Perdão, irmãos. Nós sabemos que não foi bem isso que aconteceu ao longo da história bíblica, do relato bíblico. Nós sabemos que, de fato, Adão e Eva aí cometeram um erro, né? Gênesis 3, Gênesis capítulo 3, versículos 4 a 6, relata para nós algo interessante que aconteceu em meio a tudo isso, que todos nós conhecemos. Mas cabe a nós aqui relembrarmos para avançarmos na perspectiva do dia da reflexão de hoje. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, ou seja, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal, os olhos de vocês se abrirão. E como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Irmãos, eu quero aqui abrir um parênteses aqui, para nós olharmos para esta frase, onde é relatado aqui que a mulher viu, observou a árvore que era boa para se comer. Sabe, queridos irmãos, não obstante dos nossos dias, mas muito relevante em nossos dias, também nós somos acometidos desse desejo diariamente por N situações. Nós, muitas vezes, encontramos no nosso dia a dia questões complicadas que chamam a nossa atenção e chamam a nossa atenção no que diz respeito ao desejo. E a Bíblia chama a nossa atenção para dizer que o nosso coração é enganoso. E, de fato, nós precisamos prestar bastante atenção, porque muitas vezes, em nossos dias, passam diante dos nossos olhos situações que tentam tirar a nossa atenção do nosso Deus. E nossos olhos também se agradam com situações ao ponto de nós estarmos desejando algumas questões e deixando o foco da palavra de Deus, deixando a pessoa do nosso Deus de lado, fazendo com que nós desviemos os nossos olhos para a situação que chama a nossa atenção. E isso aqui, de imediato, já chama a nossa atenção, porque nós conhecemos a história bíblica. Isso é desejável, porque nós achamos que muitas vezes nós somente ao desejar e ao chegar ao ponto de consumar aquilo que nós desejamos, nós estamos atingindo algo superior àquilo que o Senhor nos ensina. E nós achamos que esse pequeno desvio não vai ocasionar absolutamente nada em nossas vidas. Muito bem.
Uma triste realidade aconteceu com nossos primeiros pais, o primeiro Adão, não é verdade? Uma triste realidade. Nós sabemos que, ao comerem da árvore, do fruto da árvore proibida, Adão e Eva tentaram tornar-se como Deus e vestir-se da beleza e da glória de Deus na totalidade, porém, de forma ao contrário dos ensinamentos do Senhor, ao contrário daquilo que o Senhor os alertou. Mas, ao contrário disso, instantaneamente, em vez de eles refletirem a imagem de seu Criador, eles passaram a refletir a imagem do seu novo Deus, a antiga serpente. Agora, suas vestes refletiam uma imagem totalmente distorcida, uma imagem feia, insuportável. E agora, naquilo que eles não mais tinham, tinham o privilégio de não se envergonhar, agora eles passam a se envergonhar. Uma imagem, refletindo uma imagem vergonhosa, triste realidade. Ignoraram a advertência do Senhor de que no dia em que comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles morreriam. E aqui eu fiz questão de frisar e colocar em vermelho para que chame a nossa atenção. Desobediência gera morte. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje. Ao perder essa condição, ao pecar, ao infringir as leis do Senhor, a única lei que o Senhor colocou para eles ali é que não comessem do fruto do conhecimento do bem e do mal. A única lei, o único empecilho seria para eles, foi justamente o que fez, não somente eles, mas toda a humanidade sofrer com tudo isso. E diante de tudo isso, diante do pecado, diante desse cenário, aquele cenário maravilhoso, majestoso, que tinham no Jardim do Éden, à sua disposição, uma medida maravilhosa da santidade de Deus, da glória de Deus e da beleza de Deus, agora se torna num cenário de caos. Um caos terrível em que nós arrastamos até os dias de hoje. Uma verdadeira tragédia, uma tragédia que ora for anunciada por Deus, foi anunciada, foi dita, foi colocada a eles. Tomem cuidado, porque se vocês de fato comerem do fruto proibido, certamente vocês morrerão. Então, com tudo isso, o desespero está instalado. Queridos irmãos, quando eu falo a respeito desse cenário, dessa tragédia, desse desespero, isso não ficou somente para eles lá naquela época. Isso vem se arrastando por todo o tempo até os dias atuais. E esses dias atuais, como eu tenho falado para vocês, tenho falado desde o início do nosso bate-papo aqui, tenho falado que tem colocado para nós em evidência essa questão da pandemia. A pandemia traz para nós algo que nós estamos arrastando como consequência desse pecado. A pandemia só é mais uma situação pelo qual nós estamos vivenciando aquilo em que nossos primeiros pais lá erraram e nós estamos arrastando como herança até os dias atuais. E como é difícil. E essa situação tenta roubar a nossa paz. Totalmente despidos da glória de Deus, Adão e Eva encontravam-se envergonhados entre si, entre eles mesmos. Não podiam se suportar, olhar um para o outro que sentiam vergonha. Principalmente a vergonha diante de Deus, pois desperdiçaram a oportunidade da obediência. Olha só, e como consequência disso, olha qual foi a atitude de Adão e Eva
naquele primeiro momento, a atitude essa que nós nos identificamos nos dias atuais. Foi então que tentaram restaurar essa condição, a condição primária que eles receberam de Deus, uma porção maravilhosa, uma medida, mesmo que ainda inicial, mas uma medida da santidade de Deus, uma medida da graça de Deus, da glória de Deus e da beleza de Deus. Eles tentaram restaurar de maneira individual, vestindo-se com folhas de figueira, logo folhas da figueira que eles tinham lá no quintal do Jardim do Éden, né? Mas que fiasco, que erro! A tentativa de restaurar a comunhão com Deus, pois a Bíblia relata para nós também que todo final de tarde Deus ia ter com eles, ia ter uma comunhão com eles, conversar com eles, bater papo com eles, que privilégio que eles tinham, todo final de tarde ter um bate-papo com Deus. E eles se apresentavam diante de Deus sem medo, sem vergonha, sem nenhum tipo de constrangimento, mas por conta do pecado, perderam toda essa comunhão. Ao tempo de que Deus, quando chegou no dia em que eles realmente pecaram e pegaram folhas para tampar a vergonha, suposta vergonha deles, para que eles pudessem se apresentar diante de Deus, Deus perguntou: cadê vocês? E eles se justificam, em primeiro lugar, eles se justificam dizendo: não, ele não diz que, olha, eu pequei, eu infringi a lei, mas ele já começa dando desculpas para Deus, dizendo assim: tive medo e tive vergonha. Mas ele não disse que tinha pecado e feito justamente aquilo em que Deus tinha dito a eles para não fazer. Essa é a tentativa nossa, muitas vezes, quando damos uma escorregada nos dias atuais, em tentar agradar a Deus de uma forma paralela àquilo que nós já conhecemos. Nós, muitas vezes, de uma forma diferenciada, tentamos, através de trajes, através de vestimentas paralelas aos ensinamentos da palavra de Deus, tentar restaurar a comunhão com Deus e agradar a Deus de uma maneira com que Ele não nos ensina por intermédio da palavra. E com isso, não somente Adão e Eva, mas nós também, muitas vezes, passamos por situações constrangedoras. Nós não temos nenhuma condição de mostrar a Deus que nós temos as nossas qualidades. Teologicamente, nós temos que dizer que nós não temos como agradar a Deus. Nós só conseguimos agradar a Deus por algo específico que será apresentado para nós agora como uma perfeita restauração. E essa restauração que eu quero convidar você agora a caminhar. Olha só que maravilha o que Deus proporciona para Adão e Eva num primeiro momento. E Deus providencia vestes para ambos. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Olha só, mas que vestimentas são essas? Deus proporcionou vestimentas de peles de animal inocente. Deus estava com essa atitude, vestindo ambos, para que eles pudessem já preparar-se para algo que estava por vir. Deus estava proporcionando a eles essas vestes de pele de animal inocente, que não tinha nenhuma mancha ainda, mas a princípio para que eles pudessem ser preparados para o mundo lá fora. Pois eles, lembram que o relato bíblico diz que eles foram expulsos do Jardim do Éden. Ora, então eles tinham que agora
passar pelas situações, pelas intempéries do mundo, assim, inclusive do cenário do deserto, né? Ora, durante o dia um calor intenso e à noite um frio grandioso. Então, as peles trariam uma pequena algo que iam trazer segurança para ele, uma segurança momentânea. Mas lembrem que essas vestes de pele de animal inocente já estava apontando para uma providência melhor que Deus já estava proporcionando para todo o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, já para toda a eternidade. Ao povo, ele queria vestido daquele esplendor em que a situação futura iria trazer essa vestimenta novamente de esplendor real, que ele havia preparado para Adão e Eva, mas que infelizmente desperdiçaram pelo poder do pecado. Um dia, Deus estava apontando que ele lidaria com o pecado humano de modo cabal e permanente, por meio da vestimenta proporcionada pela morte expiatória de um cordeiro único, perfeito e precioso. Glória a Deus por isso. Aproximadamente 750 anos antes de Cristo, o profeta Isaías já recebe uma mensagem de Deus e anuncia para o povo. Ele fala aqui, olha só o que o capítulo 61, no versículo 10, traz já desde antemão para todo o povo. Olha que maravilha. Tenho grande alegria no Senhor. A minha alma se alegra no meu Deus, porque me cobriu de vestes de salvação e me envolveu com um manto de justiça, como noivo que se adorna de turbante, como noiva que se enfeita com as suas joias. Olha que palavra maravilhosa. Eu sei que de repente, ao ouvir isso, o povo de Deus ainda ficava meio que sem saber exatamente do que estava sendo dito. Mas a palavra está muito clara, principalmente para nós nos dias atuais. Logo viria o Cordeiro para que pudesse proporcionar as vestes de salvação para nós, as vestes que traria a justiça, como um noivo que se prepara perfeitamente com as suas vestes maravilhosas, com um turbante maravilhoso, como uma noiva que se enfeita com as suas joias. Ora, tal esperança de sermos vestidos, retratada nas vestes das peles feita para Adão e Eva e anunciada pelos profetas, agora se torna realidade quando anunciado em Lucas capítulo 2, versículo de número 7. Irmãos queridos, agora, olha só, preste atenção, o que é relatado por Lucas, o evangelista Lucas. Então, Maria deu à luz a seu filho primogênito. Enfaixou o menino e o deixou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Irmãos queridos, nascia naquele momento, a restauração das vestes da santidade, da beleza e da glória de Deus. Notem que Lucas, no capítulo 2, versículo 7, fala que, ao nascer, Jesus foi envolvido, enfaixado em panos, em faixas. Ou seja, ele nasceu nu. Então, ele também trouxe a nós o conceito daquilo que ele estava experimentando no que diz respeito à nudez, ao que nós experimentamos e arrastamos tudo aquilo de Adão e Eva. Mas, avançando, nasceu, o advento traz para nós
o relato do nascimento do Senhor Jesus. Aquele que traria a possibilidade da restauração das nossas vestes. Ora, lembrem, estamos despidos, estamos nus, envergonhados diante de Deus. Nossa condição de vida eterna que tínhamos em Adão e Eva, também nós perdemos. Hoje nós vivenciamos, e é algo que eu quero pontuar aqui, para nós tratarmos mais à frente, no que diz respeito às nossas debilidades humanas, as nossas enfermidades, o nosso envelhecimento, a degeneração desse corpo físico, tudo consequência do pecado original. Mas avançando agora, porque eu teria o maior prazer aqui em nós relatarmos desde a infância do Senhor Jesus até a sua idade ministerial, vamos dizer assim, onde ele cumpriu todo o propósito de Deus. Mas nós vamos avançar um pouquinho já para que nós possamos entender agora como que é possível a restauração dessas nossas vestes. Marcos capítulo 9, versículo 2 e 3, eu gostaria que, se você tivesse com a sua Bíblia aberta, você acompanhasse comigo a leitura, já numa idade mais avançada, o Senhor Jesus já trabalhando ministerialmente, inclusive com seus discípulos. Olha o que o relato bíblico diz para nós. 6 dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou em particular a um alto monte, a um local maravilhoso. E Jesus foi transfigurado diante deles. As suas roupas se tornaram resplandecentes, de um branco muito intenso, como nenhum lavandeiro no mundo as poderia alvejar. Notem que o Senhor toma 3 dos seus discípulos e leva para um alto monte para uma experiência única, uma experiência maravilhosa, onde ali ambos puderam vivenciar e ser testemunha ocular acerca das vestes resplandecentes do Senhor. O Senhor Jesus foi transfigurado naquele monte de uma maneira especial. As suas vestes estavam tão brancas, um branco fora do comum, onde nós não podemos, ao menos, nem imaginar onde podemos encontrar algo tão parecido. Eles estavam vivenciando algo maravilhoso naquele momento. Pedro, Tiago e João anteviram a glória da ressurreição de Jesus. Vivenciaram aquela maravilha da ressurreição do Senhor. Eles estavam ali meio que entendendo e, ao mesmo tempo, também meio com algumas dúvidas, mas não somente anteviram também a glória da ressurreição de todos aqueles que estão unidos a Jesus Cristo pela fé. Ora, Jesus fez questão de levar Pedro, Tiago e João para dizer: ora, vocês estão comigo. E aqueles que estão comigo também estarão comigo na ressurreição. Também terão as suas vestes restauradas, as vestes da santidade, as vestes da maravilha da ressurreição. Aqueles que estiverem comigo também vão usufruir daquilo que eu terei quando ressuscitado. Que notícia maravilhosa, queridos irmãos. A restauração das vestes da santidade serão proporcionada com a ressurreição de Cristo para todos aqueles que estiverem com ele. Paulo, escrevendo aos Filipenses, deixa bem claro isso. Vamos verificar?
Olha comigo lá no capítulo 3, versículo 20 e 21. Olha que maravilha, que promessa maravilhosa. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual transformará o nosso corpo de humilhação para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. O poder que opera em nós é o poder de Jesus Cristo, que foi dado de Deus para que ele tenha poder sobre todas as coisas. E o desejo de Deus, por intermédio de Cristo Jesus, é restaurar as nossas vestes de santidade através do poder de Jesus Cristo. O desejo de Jesus Cristo é que isso aconteça conosco. E, de fato, para todos aqueles que creem que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador das nossas vidas, e isso irá acontecer para a honra e para a glória do Senhor Jesus. Que maravilha, irmãos, que notícia maravilhosa. Para tornar possível que você e eu sejamos vestidos com essa veste maravilhosa, Jesus se sujeitou a não apenas a nascer nu como um bebê, mas também a ser desnudado em sua crucificação. Lembram quando ele foi crucificado com as vésperas da sua crucificação, ali, momentos antes, os guardas, eles estavam, inclusive, ali num tom de zombaria, querendo dividir as suas vestes. E ali tomam dele a túnica em que ele vestia. Isso mostra a nós que Jesus veio trazer para nós, teologicamente, isso traz para nós a expressão de Jesus em se tornar 100% homem. Ele se fez maldição em nosso lugar. Ele se fez com um pecado, o pecado todo estava sobre ele. Ele se despiu, não somente no seu nascimento, mas também na sua crucificação, para colocar sobre ele todo o nosso sofrimento. Ele levou sobre ele todo o nosso sofrimento. Ele experimentou toda a nossa desgraça, para que nós também, quando na morte e na ressurreição, pudéssemos experimentar a beleza da ressurreição. Isso traz para nós a beleza da ressurreição. Jesus experimentou a humilhação da nudez e ao ter arrancado também abruptamente as suas vestes pelos guardas, para que eu e você pudéssemos experimentar a glória de sermos vestidos. Queridos irmãos, eu e vocês hoje experimentamos, dia após dia, a experiência das novas vestes. E a boa notícia é, preciso avançar porque o horário é limitado para nós, porque teríamos o dia inteiro aqui para glorificar o nome do Senhor. Não somente no futuro, lembre-se disso, irmãos. Não somente no futuro, algo que acontecerá lá na frente, anos, séculos, não sabemos quanto tempo, mas agora mesmo nós já estamos experimentando, nós que estamos em Cristo Jesus, estamos sendo santificados, estamos nos tornando belos, está sendo vestido com a justiça de Cristo. Cristo está proporcionando isso a nós. Olha só que Colossenses, Paulo escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, versículo de 1 a 4, nos diz, preste bastante atenção. Portanto, se vocês foram ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensem nas coisas lá do alto, e não as que são aqui da terra,
porque vocês morreram e a vida de vocês está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vida de vocês, se manifestar, então vocês também serão manifestados com Ele, como? Em glória. Em glória. Irmãos queridos, que notícia maravilhosa. Nós fomos, a nossa vida terrena foi tirada e nós morremos para esse mundo no que diz respeito às questões espirituais e hoje vivemos em Cristo Jesus. E onde Cristo está agora oculto, nós estamos também com Ele, mas em Deus. E Ele diz para nós aqui, Paulo dizendo, inspirado por Deus, traz para nós aqui esse conceito maravilhoso que nós devemos parar de pensar nas coisas terrenas e pensar nas coisas lá do alto. Mas como pensar nas coisas lá do alto? Pensando e meditando diariamente na palavra de Deus. Isso nos traz esperança, uma esperança maravilhosa, uma esperança que nos traz alegria, por estarmos unidos em Cristo, a realidade é outra. Isso não acontecerá no futuro, já nos pertence, e nós estamos vivenciando isso dia após dia. Aproxima-se o dia em que eu e você seremos plenamente vestidos da glória de Jesus, da ressurreição maravilhosa. Vamos avançar. Sendo assim, faz todo sentido que a glória dele, de Jesus, seu caráter, seu propósito, sua semelhança, torne-se uma realidade crescente naquilo que eu e você estamos vestindo agora. Ou seja, no modo como estamos vivendo hoje, o agora, o aqui e o agora. E a pergunta fica: como você está vivendo hoje? Você está vivendo como um cidadão comum que ainda arrasta o pecado original? Ou você já vive, já incorpora em sua vida essa nova realidade proporcionada por Cristo? Por estarmos em Cristo, tiramos as vestes da rebelião, tiramos as folhas da figueira, que representam as nossas próprias tentativas de sermos bons o bastante para estarmos na presença de Deus. E agora, nós nos vestimos desse novo eu, essa pessoa que assume o caráter e a semelhança de Jesus Cristo. E quais são essas características dessas novas vestes? Que vestes que eu devo incorporar em minha vida? Quais são essas vestes? Vamos lá ver o que Paulo fala aos Colossenses, mais uma vez no capítulo de número 3. Eu quero ler com você, vou ler na minha Bíblia aqui, nos versículos 12 a 14. Ele diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia e de bondade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo, esteja o amor, acima de tudo, que é o vínculo da perfeição. Olha só, o Senhor está agora mostrando para nós qual é, vamos dizer assim, a receita maravilhosa para restaurarmos as nossas vestes de beleza. Como que nós vamos, de fato, assumir essas vestes de beleza se nós não estivermos atentos ao que o Senhor nos ensina
por intermédio da sua palavra. Sejamos revestivos, pois, como eleitos de Deus, vocês não são qualquer pessoas, vocês foram escolhidos, separados por Deus, vocês são o meu povo, santos, separados e amados, amados ao ponto de eu dar a vida do meu próprio filho em prol de cada um de vocês. De ternos afetos de misericórdia, de bondade. Olha só, até quando vocês vão deixar de agir com misericórdia, de bondade? Suportai-vos uns aos outros, e suportai-vos aqui traz a ideia de apoiar, de trazer o apoio necessário para aqueles que muitas vezes estão enfraquecidos na sua fé. Perdoai-vos mutualmente, ou seja, eu não desejo somente ser perdoado, eu preciso perdoar. Alguém que traga essa alegria de uma forma entre uma estrada de mão dupla. Não somente eu tenho direito, mas outros também que vêm têm direito. E muitas são as vezes em que outras pessoas, muitas vezes trazem para nós aborrecimentos, mas caso você tenha motivo de queixa a outrem, perdoe. Nós somos chamados para perdoar, assim como o Senhor nos perdoou. E olha que o nosso pecado, muito grande, são tantos, não é verdade? Esse é o verdadeiro significado da beleza. Essa é a forma em que nós podemos assumir, não somente no futuro, mas desde já, essas vestes, essa veste de beleza que nos traz a beleza, essa beleza tão maravilhosa que agrada a Deus e que nós crescemos dia após dia, tão precioso para o nosso Deus. Essa beleza aumenta na medida em que nós nos apropriamos dessas vestes maravilhosas e assim crescemos de glória em glória, como estava previsto acontecer com Adão e Eva, mas eles desperdiçaram. Mas nós em Cristo Jesus não iremos desperdiçar. Quando colocamos nosso foco em sermos vestidos desse modo, ficamos menos preocupados e ansiosos com a aparência que temos com as nossas vestes físicas. Isso aqui é irrelevante. Essas vestes externas para nós, elas são irrelevantes. O que para nós importa são as vestes internas. E assim, em vez de usarmos nossas vestes para fazer uma afirmação de estilo que fará as cabeças virarem em nossa direção, queremos que o nosso caráter, baseado em Cristo, fazer uma afirmação sim de estilo, mas que fará as cabeças virarem na direção de Jesus Cristo. Ao assumirmos essas vestes, as pessoas de fato vão olhar para nós, mas vão enxergar em nós o caráter e a beleza de Cristo Jesus. Como isso é maravilhoso, queridos irmãos. Mas eu quero ir para a parte final agora. Como eu disse, eu queria permanecer o dia todo com vocês, mas isso não é possível. 2 Coríntios, Paulo escrevendo aos irmãos em Corinto, no capítulo 5, versículo de 1 a 4, ele faz uma alusão maravilhosa no que diz respeito ao nosso corpo físico agora, a degeneração no que diz respeito ao corpo físico. Olha só o que ele diz. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre desse tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, nesse tabernáculo aqui hoje, gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial. Se de fato fomos
encontrados vestidos e não nus. Olha só, nós iremos para a habitação celestial, se de fato fomos encontrados vestidos e não nus, se estivermos em Cristo Jesus. Pois nós, os que estamos nesse tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Olha que maravilha! Olha que ideia maravilhosa. E Paulo trazendo as questões do corpo físico e trazendo à memória para nós o que já é possível. Paulo resume dizendo que, além de desejarmos as vestes da santidade, da beleza, também desejamos as vestes da imortalidade, desejamos as vestes da imortalidade. E isso realmente acontecerá, vejam. Ele falando também aos Coríntios, no capítulo 15, 52 e 53, ele diz: a trombeta soará, os mortos ressuscitarão, incorruptíveis, e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Ou seja, queridos irmãos, seja agora ou seja depois, seremos revestidos da incorruptibilidade, um corpo que era ora mortal, da imortalidade agora. Paulo usa essa imagem da mortalidade, sendo engolido pela vida eterna. Oh, aleluia, glória a Deus por isso. Que maravilha, irmãos. E com isso nós paramos para pensar já chegando ao término, né, Pastor Marcos? Já estamos já no finalzinho do nosso tempo. Pare para pensar comigo agora. Em todas as maneiras que o mundo tenta nos vender uma falsificação de imortalidade, através da forma da cirúrgica, plástica, o botox, a indústria dos cosméticos, as vestes maravilhosas, seja como for, pense em todas as formas pelas quais ficamos obcecados pelo medo de envelhecer e parecer velhos. O mundo tenta, através daquelas, inclusive, lembra das vestes de figueira? O mundo tenta também trazer isso para nós, mas nada disso é possível. Aqui está um estudo maravilhoso para nós hoje, para trazer para nós à tona a esperança que, ora, nunca perdemos em Jesus Cristo. E eu costumo dizer para as pessoas que me acompanham, não é Coronavac, não é AstraZeneca, não é Pfizer, e nenhuma outra marca que nos garante as questões da esperança. O que nos traz esperança é Jesus. Eu costumo dizer que essa vacina pode nos trazer e proporcionar a possibilidade de estarmos vivendo um pouco mais para alertar aqueles que ainda não conhecem esse Jesus maravilhoso. Frase da doutora Nancy, autora do livro, que eu achei fantástico. Quando a certeza da nossa imortalidade começa a criar raízes em nossa alma, tem o poder de nos guardar do desespero, enquanto a nossa juventude se esvai. Inevitavelmente, nossa juventude está avançando, dia após dia. Eu estou envelhecendo, vocês estão envelhecendo, mas todos, na verdade, somos jovens em Cristo Jesus. Podemos, então, ter a certeza, e eu quero finalizar aqui, que todos aqueles que estão em Cristo estarão vestidos. Lembram no começo? Estarão vestidos, todos aqueles que estão em Cristo estarão vestidos da pura santidade, da surpreendente beleza
e da radiante glória de Deus. Que Deus nos abençoe grandemente e traga para nós essa esperança gloriosa que temos em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe no nome dele, perfeito e maravilhoso. Tenha um domingo maravilhoso na presença de Jesus.